Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Muito bem, meus irmãos, muito boa noite a cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, 30/3/2022, e a gente está aqui reunido mais uma vez, né, com o compromisso de colocar em prática os ensinamentos do Cristo, compartilharmos os estudos, né, e aproveitando essa faculdade maravilhosa que é a internet, que dos últimos tempos, que nos deixou um pouco distantes, né, da presença física, tem sido o alento que nos une, que aplaca a saudade que a gente sente um do outro, estando aqui reunidos através dessa live. Nós agradecemos desde já a presença de cada um de vocês aqui, né? E queremos saudar a nossa querida irmã Jussara, que hoje vai trazer para a gente o tema O Testemunho. A referência bíblica está em Mateus, capítulo 10, os versículos 26 ao 33. Vou fazer só um breve briefing aqui, pessoal. A gente vai pedir para que a Jussara, nos últimos 5 minutinhos, que ela estiver terminando a palestra dela, que ela pudesse disponibilizar para a gente um momento para a gente trazer algum esclarecimento, acrescentar alguma coisa, dar uma opinião, né? E para que a nossa palestra ocorra de maneira bem prática, bem dinâmica, a gente solicita que essas questões ou alguma dúvida que surgir, que a gente deixe para esses últimos 5 minutinhos através do chat. Nós vamos ler cada um que estiver lá e a gente vai aproveitar a boa vontade da Jussara, né? Claro que dentro do possível, a gente trazer os esclarecimentos necessários, tá bom? Então, já nos aproximamos das 20 horas, vamos elevar os nossos pensamentos para a gente fazer a nossa prece inicial. Querido Deus de amor e bondade, nós lhe agradecemos imensamente pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos ao Mestre Jesus, o nosso exemplo de conduta, Irmã Maria, Mãe Santíssima de todos nós, carinhosa, que colabora conosco diariamente, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, que agora colaboram conosco para a execução de mais uma tarefa. Agradecemos a abnegação, o compromisso, a parceria que nos coloca lado a lado. Pedimos ao nosso Pai de amor que conduza os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores intenções, a todos os parentes que aqui estão representados por todos nós, que conduzam também o lenitivo necessário aos nossos irmãos que hoje necessitam mais de amparo que nós, em especial aos irmãos que estão em situação de rua, nos hospitais, nas casas de recuperação, nas penitenciárias. Rogamos, Mestre, que as nossas melhores intenções alcancem os nossos irmãos do outro lado do continente. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz alcance cada um que necessita do amparo, hoje e sempre. Que assim seja. Jussara, muito bem-vinda. Pode ficar à vontade.
Ok, Leandro, muito obrigada pela recepção carinhosa aí, obrigada ao senhor Mendes pela harmonização, né? As músicas aí que vão ajudando o nosso coração a estabelecer a sintonia adequada. E eu vou fazer um convite a vocês para que fiquem à vontade. Não precisa esperar os 5 minutinhos finais, não, né, Leandro? Porque nós estamos em um estudo entre trabalhadores, entre amigos que participam das tarefas na casa espírita, então vale a pena a gente conversar juntos, qualquer dúvida durante, ou comentário, contribuição que vocês queiram trazer durante a exposição, fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, ou para escrever aqui no chat para a gente, e a gente vai comentando aí de acordo com o andamento, né, e com as dúvidas que vocês tiverem. Eu gosto muito do EMEG, que é o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. A gente participa da coordenação da reunião com mais 2 amigos muito queridos lá no Abrigo da Luz. E o EMEG é isso, né? É todo mundo contribuindo, participando, para poder tentar entender as palavras de Jesus e cada um com a sua contribuição, o estudo cresce mais, né? Então, fiquem à vontade para participar, tá? Conosco, para a gente poder construir aqui uma hora de comentários que sejam um sustento para a nossa alma, pelo menos por alguns minutos, pelo menos para a gente dar continuidade às nossas tarefas aí durante a semana, né? Essa passagem, que está intitulada em algumas traduções O Testemunho, eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, é a tradução bíblica que eu prefiro para o estudo, mas confiro também 2 outras para a gente não ter dificuldades, né? Ela traz o título Falar Abertamente Sem Medo. Muito interessante, né? Eu gosto muito de começar uma passagem do Evangelho, um estudo, analisando primeiro o contexto, onde é que ela está inserida, porque essa passagem é narrada integralmente, né, de forma mais ampla, por Mateus e também por Lucas. Lucas também narra a passagem no capítulo 12, versículos do 2 ao 9. Então, tem aí 2 referências, né? 2 evangelistas diferentes para a gente poder ler e absorver, porque não é Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eles não copiam e colam. Às vezes a passagem vem muito parecida em muitos aspectos, mas com algumas pequenas diferenças, e essas diferenças contribuem para a nossa compreensão. Então, vale a pena. Tem passagens que são analisadas pelos 3 sinóticos, né, que a gente fala sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são os 3 primeiros evangelistas, pela forma deles tratarem o conteúdo do evangelho, eles são mais narrativos, né, trazem mais fatos para a gente e mais preocupados em não citar muitos nomes, porque eles escrevem com um pouco mais de antecedência do que João, né? João Evangelista traz um evangelho bem diferenciado, né? que preocupa-se mais com o aspecto espiritual mesmo, com o aspecto transcendente das informações do Cristo, e como ele traz a sua mensagem muitos anos depois, né? Muitos anos depois, que os fatos já tinham ocorrido, ele não se preocupa em dar nomes. Então, ele dá nome porque muita gente já tinha até desencarnado quando ele faz as suas narrativas. Então, mas os 3 sinóticos costumam tratar habitualmente das mesmas passagens. É comum a gente encontrar uma passagem narrada por 2 ou 3 desses evangelistas, né? Nesse caso específico, Mateus e Lucas vão tratar a passagem que fala sobre o testemunho, que fala sobre falar abertamente sem medo, que é uma indicativa direta para nós, né? Fora isso, gente, alguns versículos isolados, aí sim a gente vai achar em várias passagens diferentes. A gente tem aqui, por exemplo, o versículo que fala que não, do cabelo, né? Que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. A gente vai encontrar isso em passagens diferentes, em evangelistas diferentes, às vezes num contexto diferente, quando ele fala para a gente não temer os que matam o corpo, né? Mas aqueles que podem matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí o Lucas vai citar a geena, né? Então a gente vê em passagens diferentes alguns versículos até
num contexto diferente desse que está sendo tratado, mas com o mesmo sentido do aproveitamento espiritual que a gente pode fazer no estudo de um versículo isolado, né? O contexto dessa passagem é o capítulo 10 de Mateus, como o Leandro já trouxe para a gente. Capítulo 10, versículos do 26 até o 33. O que é o capítulo 10? Se a gente pegar ele lá do início, para contextualizar, o título do capítulo inteiro, que é colocado aqui na Bíblia de Jerusalém, é o Discurso Apostólico. Então, logo no início do discurso, né, logo no início dessa narrativa, está lá a missão dos 12 discípulos. É Jesus convocando cada um deles nominalmente para o trabalho, né? Então, ela está muito focada no trabalhador, se a gente quiser trazer para os nossos tempos, para o nosso contexto da casa espírita, de trabalhadores da última hora até, né? É uma indicativa para os trabalhadores. Jesus recomenda, dentro desse capítulo, que eles se dirijam às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque para os outros, né, para os gentios, entre aspas, ele estava reservando o apóstolo Paulo, né, num passo seguinte, num momento posterior a este em que ele está enviando, selecionando ali, convocando os discípulos. É também o capítulo 10, aquele que Jesus fala, dai de graça o que de graça recebeste. Isso para nós, na Casa Espírita, é muito importante, né? A gente tem que ter uma clareza muito grande, principalmente se a gente for analisar o contexto atual da sociedade moderna, né? E o que se faz em nome do Cristo e o que se vende por aí em nome do Cristo, né? Então, aqui ele ensina o dai de graça, o que de graça recebeste. Mais à frente ele vai falar, eis que vos envio como ovelhas entre lobos, por isso sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Olha a recomendação para o trabalhador, né? A prudência da serpente, a prudência, né? E sem malícia como as pombas. Então, um coração aberto e receptivo para enxergar o bem, onde quer que ele esteja inserido. Ainda que o contexto seja como nós, na atualidade, de muita dificuldade, de muita contradição, de mazelas e imperfeições humanas sendo afloradas em todo o caminho, né? Ainda que esse contexto seja muito complicado, é preciso que os olhos do trabalhador estejam preparados, estejam no exercício da identificação do bem, né? Em cada circunstância, em cada criatura, em cada momento, para que ele possa ser um instrumento útil da misericórdia do Cristo nesse momento de transição planetária, né? Contexto global, se a gente está aqui falando de contexto, o contexto global é o da transição planetária, né? Mas, por enquanto, estamos no contexto do capítulo, né? Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Mais adiante, Jesus vai falar que os missionários serão perseguidos. E aí traz um texto, uma passagem grande também, logo é a imediatamente anterior à que nós vamos estudar hoje. Jesus fala das perseguições, né, aos missionários. Aí vem o testemunho, ou falar abertamente sem medo, que a gente vai estudar versículo a versículo, ou pelo menos conversar um pouco sobre cada versículo para a gente entender esse conteúdo. Logo em seguida, vem o título, Jesus, causa de divisões. E aí aquela frase que todos nós conhecemos também, às vezes de difícil compreensão, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E aí fala das divisões até dentro do mesmo lar, né? Entre criaturas que são parentes, que estão trabalhando juntas, que estão vivenciando juntas esta reencarnação e que, no entanto, estão divididas entre si por posturas e objetivos completamente diferentes, né? Logo em seguida, quase já concluindo o capítulo, ele vai falar sobre renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Então, é onde ele fala, aquele
que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Né? E aí ele vai falar que aquele que não toma a sua cruz e me segue, não é digno de mim. Então, aí, direcionando cada trabalhador a tomar a sua própria cruz sobre os ombros e seguir Jesus, porque este é o caminho da libertação, do aprimoramento espiritual, né? E aí podemos trabalhar a compreensão desse contexto, dessa cruz, como sendo aquela nossa programação reencarnatória, né? Quando a gente fala cruz, geralmente as pessoas voltam a ideia para o sofrimento, pura e simplesmente o sofrimento. Mas não é só isso, não. É claro que o sofrimento faz parte em todos os aspectos, né? O Livro dos Espíritos deixa claro para a gente que para progredir, para evoluir, nós temos que reencarnar várias vezes e passar pelas vicissitudes da matéria. O que é isso, gente? É porque a matéria, o corpo físico, ele tem necessidades próprias. A gente sente sede, sente fome, sente calor. Esqueci de ligar o ventilador aqui, já estou começando a suar. Porque é o quarto fechado, né? Janela fechada, porta fechada, para o barulho exterior não incomodar a gente aqui na nossa conversa. Então, o calor, né? A matéria sente calor, sente frio, sente fome, sente sede, sente a necessidade da vestimenta, né? Do vestuário completo para o dia a dia. Então, são vicissitudes da matéria. Faz parte da nossa cruz. Fora isso, nós temos a programação reencarnatória. Cada um de nós, antes de renascer, fez lá o seu roteiro. Quando nós estamos aqui entre trabalhadores da casa espírita. Então, já não são mais aquelas reencarnações primárias, iniciais, né? Quase que automáticas. Não. Já são reencarnações um pouco mais elaboradas, com objetivos já definidos, né, dentro da nossa programação, como a gente faz quando vai viajar. Quando a gente sai para viajar, nós programamos para onde a gente vai, né, a roupagem que a gente vai levar, né, os recursos para gastar, né, para nos manter no local onde a gente está indo, né, aonde a gente vai ficar, onde a gente vai se hospedar, qual vai ser o roteiro da viagem, né, por onde é que a gente vai passar, para depois retornar. Reencarnar é a mesma coisa, né? Ainda, principalmente para o trabalhador espírita, porque ele vem com determinadas tarefas a desempenhar, tarefas particulares, pessoais, familiares e tarefas coletivas na casa espírita, no trabalho que ele desenvolve, né, durante o seu percurso, né, pela Terra. Então, a cruz de cada um envolve a programação reencarnatória de cada um, que é personalizada, cada qual com o seu momento, com a sua tarefa, com o seu objetivo, não é? E, finalmente, ele conclui, quem vos recebe, recebe a mim, e aí ele fala até aquela questão do copo d'água, né? Quem der um copo d'água a uma dessas criaturas em meu nome, em verdade vos digo, não perderá sua recompensa, né? Então ele fala aqui também das recompensas para o trabalhador, para aquele que desenvolve de forma fiel a sua tarefa programada para essa reencarnação. Vamos ao texto? Feito esse preâmbulo, né, gente? Vamos fazer a leitura completa do texto, Mateus capítulo 10, versículos do 26 ao 33, para a gente, então, voltar cada um dos versículos e comentar. Vocês já perceberam que o contexto é um contexto direcionado ao discípulo. Olha que honra, né? Olha que honra a gente estar estudando o testemunho na condição de candidatos a aprendizes de discípulos, né? Estamos aqui para aprender como é que a gente pode fazer, se candidatar a ser um desses discípulos que Jesus encaminha na seara do amor sobre a face da terra. Não é? Vamos ver, então, a leitura. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir para acompanhar. Se tiver diferença de tradução e quiser comentar, pode trazer que a gente comenta também. Como eu já deixei claro, estou lendo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? A partir do versículo 26.
Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por um asse? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Né? Então, essa aqui é a narrativa de Mateus sobre essa passagem que está intitulada aqui, Falar abertamente sem medo. Vou pedir a vocês a permissão para ler de Lucas também. A gente vai só ler, nós vamos estudar de Mateus, só para vocês perceberem que existem nuances, existem pequenos detalhes de diferença, né? E que os evangelistas narram para que a gente possa estudar e aprender. Vamos lá. No capítulo 12 aqui, o título está quase igual. Falar abertamente sem temor. Né? E eu vou ler a partir do versículo 1, apesar da identidade da passagem estar a partir do 2 com a narrativa de Mateus, tá? Então, ele começa assim: nesse ínterim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que houverdes falado aos ouvidos nos quartos será proclamado sobre os telhados. Meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar na geena. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? E, no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que houver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, perante os principados e perante as autoridades, não fiqueis preocupados com o que vos defender, nem com o que dizer, pois o Espírito Santo vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. Então, essa narrativa de Mateus, que a gente leu até um pouquinho à frente, até o versículo 12, do 1 ao 12, né, a narrativa, e o correspondente a Mateus, né, seria só do versículo 2 até o 9, tá? Mas é interessante observar os acréscimos também, para a gente poder crescer um pouquinho mais e compreender esse contexto com mais tranquilidade. Fiquem à vontade, né, caso queiram participar conosco, porque agora a gente vai retornar
retomar a partir do primeiro versículo e conversar, então, sobre cada um, especificamente na narrativa de Mateus, tá? Qualquer outro comentário que queiram fazer com relação a Lucas, a gente pode também observar por lá. Então, ele começa a passagem assim: não tenhais medo deles, portanto. Ué, mas deles quem? É a primeira pergunta que a gente faz, né? Ué, medo de quem? É que Jesus, na passagem imediatamente anterior, está falando que os missionários serão perseguidos, né? Serão perseguidos, serão presos, serão entregues, né, para serem condenados. Então, desses que vão perseguir os missionários é que Jesus está falando. Não tenha medo, não tenhais medo, portanto, né? Pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. Eu acho que, não sei vocês o que pensam, mas a atualidade dá para a gente um exemplo maravilhoso disso. Porque hoje em dia, com a tecnologia que existe, não tem nada oculto, não tem nada oculto mais, né? Na prece inicial, Leandro pediu, né, com muita sensibilidade, pelo outro continente, pela guerra, né, Leandro, que está ocorrendo lá entre Ucrânia e Rússia, né? A informação chega até nós com tanta brevidade que é quase que ao mesmo tempo. É quase que ao mesmo tempo. Explode uma bomba do outro lado do mundo e a gente tem notícia aqui. É tanta informação que existe até a desinformação, né, que é o tratamento inadequado dos fatos e das informações que chegam. Muito bem classificado lá no Livro dos Espíritos são os pseudo-sábios, né? Aqueles que pegam algumas verdades, misturam com ideias pessoais, com mentiras, às vezes, e tentam moldar o pensamento das criaturas com base naquilo que eles querem que as criaturas pensem, né? Mas tudo é revelado. Hoje em dia, você pode falar assim, hoje mesmo, né? Hoje mesmo, a minha sobrinha, para fazer ia fazer um psicotécnico, né? Acabou de se emancipar, 18 anos de idade, né? Aí já quer começar a aprender a dirigir. Foi fazer o psicotécnico, com que roupa que eu vou? Eu falei assim, uai, pergunta para o Google. O Google hoje te dá todos os detalhes. Joguei lá que roupa usar no psicotécnico do Detran. Aí descobrimos lá que não pode de saia. Ela já tinha separado uma saia comprida com uma blusa. Não pode de saia, tem que ser calça comprida, né? Não pode ter decote, tem que ser uma roupa. Então, tinha detalhes que a gente não fazia ideia. E que imediatamente tivemos a informação. Não tem nada oculto mais. Qualquer coisa que a gente queira saber, a gente vai pesquisar e recebe informação até muito. A dificuldade hoje é selecionar o nível de profundidade que a gente quer da informação. Porque, às vezes, você faz uma pergunta simples, que é uma resposta simples, e vem lá um trabalho todo de PhD, né, gente? É tão profundo o negócio. Você fala, gente, eu não quero isso tudo, não. Menos, eu só quero saber ali, ó, basicamente, superficialmente, o que é, né? É como Jesus está falando aqui, nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, né? Se a gente observar os aspectos da informação econômica, política, social, da nossa sociedade, do contexto de hoje, fica muito claro para nós também, né? Não tem nada oculto mais, nada. Tudo está revelado. As pessoas podem até se recusar a aceitar, se recusar a compreender, preferir não acompanhar esse tipo de noticiário, mas os fatos estão aí para quem quiser analisar, né? Não tem nada mais de oculto que não seja revelado às claras diante de todos, né? Ou seja, traduzindo, se deixa enganar aquele que escolhe. E se pensarmos na nossa programação reencarnatória, é o processo da sintonia, né, gente? Porque às vezes a criatura prefere, escolhe acreditar naquilo que está sendo falado de acordo com o que ela pensa, né? E aí a gente vê as fake news explodindo em toda parte nas redes sociais. Por quê? Porque as criaturas não é isso mesmo, essa que é a verdade. Por que essa é a verdade? É porque eu penso assim. Então, eu gostei dessa informação desse jeito aqui, então essa aqui é a verdade. Ele não se preocupa em aprofundar, em observar.
as fontes que estão sendo autoras daquelas informações, né? Não se preocupam em verificar se é verdade ou não, simplesmente aceitam porque está de acordo com a sintonia, né? Então, aí é delicado, tem que tomar cuidado, porque não tem mais nada oculto, não. E a gente, quando olha para dentro do nosso próprio coração, isso ainda fica mais patente ainda. Porque, olha, gente, hoje em dia parece que as pessoas já desenvolveram um olhar de uma forma tão mais esmerada que o sentimento passa, não precisa nem de palavras. Você está vivenciando ali, você está captando a vibração da criatura e você quase que lê pensamento já hoje em dia, não é mesmo? Você olha o semblante da criatura quando ela está mais carrancuda, mais fechada, ou você fala alguma coisa e observa o olhar, observa um meio sorriso, dali você deduz a ironia, deduz a receptividade, ou deduz também, ou percebe também a rejeição, o antagonismo, tudo isso fica muito claro, sem nem precisar de palavras, né? E aí, do nosso coração, não há como disfarçar muita coisa, não. Hoje em dia, mesmo que a gente guarde silêncio diante de um diálogo, de uma discussão, às vezes, né, um pouco mais séria, extravasa do nosso coração o que a gente está sentindo, e isso irradia e alcança o nosso próximo, ainda que as palavras não sejam emitidas, né? Então, é um cuidado de observar para não negar o que a gente é também, né? Observar até agora o que eu sou, o que eu tenho no meu coração, o que eu posso oferecer, o que ainda precisa de corrigenda, de aperfeiçoamento, de melhoramento dentro do meu próprio coração, né? Porque isso irradia de nós, não fica mais oculto, não, está revelado às claras. Não adianta eu ficar aqui falando do Evangelho se eu não começar a me preocupar em aplicá-lo no dia a dia, na minha vivência. Não adianta. Agora, não significa também que eu vou deixar de falar porque eu não sou perfeita. Não, eu vou esperar ficar perfeita primeiro. Depois que eu chegar à perfeição, eu começo a falar do Evangelho. Ué, mas como é que a gente vai chegar à perfeição? Não é no trabalho? Então, se a gente for esperar a perfeição para trabalhar, não vai chegar nunca lá, né? É preciso que a gente tenha a humildade de reconhecer as nossas deficiências, as nossas imperfeições, as nossas mazelas íntimas, mas ainda assim ter aquela boa vontade, boa disposição para o esforço do trabalho de melhoramento, trabalho de convivência, que é muito mais fácil eu deixar para lá, afastar da tarefa, quando tem um trabalhador complicado, é muito mais fácil para a gente afastar da tarefa do que conviver com aquele trabalhador no dia a dia, né? E muitas vezes esse trabalhador que é a nossa lição de aprendizado, porque é naquele momento que a gente está exercitando paciência, exercitando compreensão, exercitando humildade, né? E perseverança no trabalho. Então, tudo isso no nosso caminho como trabalhadores aí, tentando dar o nosso testemunho, né, no dia a dia. Continuando aqui, versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que vos é dito aos ouvidos, proclamai-o sobre os telhados, né? Então, olha só, Jesus realmente tem passagens, as parábolas, por exemplo, quando a gente vai pegar Mateus aqui no início das narrativas parabólicas de Jesus, ele conta lá a parábola do semeador, depois a parábola do trigo e do joio, né? E os discípulos, em particular, procuram Jesus para explicar, né? Para fazer pergunta, para que ele pudesse aprofundar a compreensão do simbolismo daquelas figuras, né, parabólicas, daquelas figuras metafóricas que Jesus utiliza para trazer ensinamentos profundos, né? Porque aí cada um absorve dentro da sua capacidade de compreensão. Então, havia, sim, aqueles que recebiam porque buscavam um ensinamento mais aprofundado, ao pé do ouvido, como está aqui no versículo, né? Está aqui ao pé do ouvido, não é para multidão, não. É
direcionado àqueles poucos que queriam compreender. Por exemplo, a gente lembra aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos procura Jesus à noite, no momento em que ele pudesse fazer aquela pergunta e receber um esclarecimento particular, pessoal. E ele estava com uma dúvida séria. Como é que pode um homem, depois de velho, entrar de novo no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Né? Então, a dúvida dele era uma dúvida sobre o mecanismo do processo reencarnatório. E eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, imagina a alegria do Nicodemos quando ele leu Missionários da Luz, que o André Luiz psicografou. Que aí o André Luiz vai falar, né, naquela história do Segismundo, a reencarnação do Segismundo, ele dá detalhes minuciosos de todo o processo da reencarnação. Né? E ali ele fala, desde antes da programação, da conversa que foi feita, né, do acordo que foi feito no plano espiritual para que viessem os pais, né, o casal, e depois viessem os filhos, né? E fala dos detalhes médicos, dos detalhes do corpo físico, né, da programação, de tudo. Ali, André Luiz esclarece, né, do mecanismo. Quem tem dúvidas sobre reencarnação, é imperdível a leitura do Missionários da Luz, né? Nicodemos procurou Jesus em particular, para receber um ensinamento em particular. O que é que Jesus está falando aqui? Aquilo que vocês ouviram em particular, aquilo que você leu sozinha no Missionários da Luz, né? Proclamar sobre os telhados. Leva adiante, esclareça outras criaturas que às vezes não têm, conforme a própria programação reencarnatória, não tem a oportunidade do tempo disponível para a leitura que você tem, que eu tenho, né? Então, aí fica aquela dica de Jesus, proclama sobre os telhados, você leu, você compreendeu, você entendeu a mensagem, o que é? Então, compartilha isso. É diferente de proselitismo, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando aqui para fazer proselitismo, ficar tentando convencer as criaturas a se tornarem espíritas. Não é isso. É naquele momento em que alguém te procura com uma dúvida específica e que você tem condição de responder, porque já estudou sobre isso, ou então sabe onde pesquisar, vamos pesquisar junto? Vamos procurar aqui onde é que a gente encontra isso, né, para a gente pesquisar junto? Eu vou contar para vocês rapidamente um caso que me aconteceu há muitos anos, né? Mas passei por essa experiência interessante. Hoje já nem vejo isso mais, mas antigamente passava aqui pela nossa rua umas pessoas de outro segmento religioso, e eles vinham com a Bíblia na mão e pediam para fazer uma leitura rápida. Nem entravam na porta. E eu, oh, meu Deus do céu, mas numa hora dessa, chega na hora que atrapalha a gente, que a gente está nos afazeres domésticos e tudo, mas, né, já estudando, como diz o outro, a doutrina espírita, vamos ter paciência, vamos colaborar. E a senhora abriu a Bíblia e leu para mim um trecho, né? E aí ela me perguntou qual que era a minha religião. E eu falei para ela, eu sou espírita. Ela arregalou os olhos para mim e falou, mas a Bíblia condena o espiritismo, minha filha. Você não devia, você tem que tomar muito cuidado. Aí eu falei para ela, bom, condena, mas onde que condena? Porque então eu estou no fundo do inferno, eu vou ter que me virar para, né? Porque eu também sou receptiva às ideias, né? Ao diálogo. Ela falou, condena. Eu falei, então onde que está? Ela abriu a Bíblia dela, que ela tinha lido um outro trecho para mim no Antigo Testamento, e leu lá uma condenação específica, que eu já nem me lembro mais, né? Os detalhes, mas falava de práticas de espiritismo. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, a senhora me dá um minutinho que eu vou buscar minha Bíblia ali dentro? Uma Bíblia católica, inclusive, né? Tradução católica, para ficar isento, nem não era a religião dela, nem a minha. Peguei a Bíblia que a gente usa para estudo, eu gosto muito dessa tradução da Bíblia de Jerusalém, localizei o mesmo livro, o mesmo versículo que ela estava me falando e mostrei para ela, estava lá, práticas de feitiçaria.
não práticas de espiritismo. Aí eu falei para ela, olha, eu vou falar para a senhora uma coisa. A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec. Ó, 1857, está logo ali. Não tem 2 séculos ainda que essa palavra foi criada. Como é que ela poderia estar num livro do Antigo Testamento com mais de 2.000 anos ou mais de 3.000 anos de existência? A questão aqui é uma questão de tradução manipulada. Houve uma alteração da palavra de Deus que a senhora está querendo trazer para mim. Eu falei para ela, olha, se tem alguém com risco de ir para o inferno aqui, é o tradutor dessa Bíblia que a senhora está com ela aí na mão, o dirigente da reunião que a senhora participa e a senhora que está indo junto sem questionar, porque essa palavra não poderia estar aí. Está errado. Adulteraram a Bíblia. Olha só que risco, que perigo. Né? Então, é preciso que a gente abra o coração, tenha boa vontade para dialogar, mas sem fazer proselitismo. Foi ela que veio a mim, foi ela que trouxe a questão e nós esclarecemos, e ali mesmo ela fechou a Bíblia. Nunca mais passaram aqui na minha rua, infelizmente nunca mais tive contato com eles, né? Ou felizmente, não sei, né? Faz parte da nossa jornada, né? É um pouco de boa vontade, mas sem imposição. É atender na medida da necessidade daquele que nos procura. Porque, às vezes, a gente está tão cheio de informação, né? Tão alegre, tão feliz com o que a gente está aprendendo, que a pessoa faz uma pergunta simples e a gente já quer dar uma aula de espiritismo, já quer trazer as obras básicas todas, mais as subsidiárias, e a criatura não aguenta, não dá conta. Porque não suporta isso tudo, leva tempo para a gente ler, estudar, assimilar e aprender. Então, tem que ser um diálogo leve, né, gente? Um diálogo leve com o nosso testemunho. Estou tentando canalizar aqui a nossa conversa para o nosso testemunho pessoal de trabalhadores da Casa Espírita, né? Prosseguindo, versículo aí já, o 28. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Olha, né? Nós entendemos perfeitamente que o corpo físico é transitório. É por isso que Jesus fala para a gente não ter medo da morte do corpo físico, porque o que somos espíritos imortais. E o corpo é só uma veste que vai, com o tempo, se deteriorar e morrer. É o ciclo natural de todas as formas materiais na face do planeta. Nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Né? A transição natural. Então, não há o que temer, o que só mata o corpo. O problema está aqui, ó, na sequência do versículo, quando Jesus fala: temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Mas o que é geena, né? O que é geena? E aí eu vou trazer para a gente tentar compreender a informação que está aqui, ó, na tradução do Novo Testamento, do Haroldo Dutra Dias, né? Ele fez a tradução direto do grego, se não me engano, né? E tem aqui um comentário de pé de página que ele faz nessa passagem, e falando sobre a geena, sobre o que seria a geena. Olha como que ele traz a informação. Transcrição do vocábulo aramaico Ge-Rinan, Vale do Rinom, né? Local em que estava situado o altar de Moloque, onde eram queimadas vivas as crianças em oferenda àquela divindade pagã. O rei Josias destruiu o local do culto, transformando-o em depósito de lixo de Jerusalém, e monturo, onde se lançavam os cadáveres de animais para ser tudo queimado. Após a morte do rei Josias, né? Então, depois que esse rei morreu, né? O culto a Moloque foi restabelecido. Os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores,
também conhecido como Vale dos Gemidos. Essa tradição popular estava viva na época de Jesus. Está vendo? Então, o Vale dos Gemidos é a tradição popular, né? É a ideia dessa geena. O que seria para nós o Vale dos Gemidos? Para a gente que é espírita, fica até um pouco mais fácil de compreender, né? Porque depois que morreu o corpo físico, e se não é para a gente temer a morte do corpo físico, mas daquele que pode destruir a alma e o corpo na geena, né, no vale do sofrimento, dos gemidos, né, como observar esse conteúdo, né, se não lembrando de outra palavrinha que o André Luiz nos ensinou a identificar, né, a região umbralina, umbral, né, onde os espíritos purgam, né, espiam as suas dificuldades, as suas imperfeições e as suas dores em suplício, em gemidos, em aflições, até que encontrem dentro do próprio coração a sintonia adequada com o plano maior, né, numa prece fervorosa, não de palavras decoradas, mas de sentimento humilde de quem conhece as próprias necessidades, os próprios débitos, as próprias dificuldades e se coloca humildemente em prece ao Criador, pedindo socorro, pedindo ajuda, né? Aí sim o recurso chega, né? Aí sim o resgate se aproxima para que essa pessoa, para que esse espírito possa ser retirado dali e levado, então, para as regiões de tratamento, para as colônias espirituais, para os postos de socorro que tem dentro do próprio umbral, para socorrer essas criaturas quando elas dispõem o íntimo a ser socorrido. Porque aqueles que perseveram na própria visão bitolada do mal e do equívoco, continuam, pelo tempo que quiserem, manter esse pensamento lá no umbral, né? Nas diversas gradações do umbral, né? Desde do ponto mais suave, que chega abaixo da colônia Nosso Lar, como narra o André Luiz, a região chamada de Campos de Saída, que é uma região que já começa a clarear, alcançando as colônias, até as regiões de trevas profundas, as cavernas, como ele narra lá no livro No Mundo Maior, no limiar das cavernas, regiões complicadíssimas de espíritos complicadíssimos, né? Então, Jesus continua aqui, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse? Tive que ir lá pesquisar, né, gente? O que é asse? Asse é uma moeda romana, né? Uma moeda baratinha, viu, gente? Ela equivale a 1/16avo do denário. O denário todo mundo lembra, né? Trabalhadores da última hora, que receberam lá o denário equivalente a um dia inteiro de trabalho, e aqueles que trabalharam só na última hora receberam o mesmo valor, o mesmo salário. Então, o denário é um dia de trabalho, o equivalente, né? A moeda equivalente. E o asse era uma moeda romana que correspondia a 1/16avo. Então, se dividisse o denário em 16 partes, uma partezinha dessa era um asse, né? Uma moeda de bronze que eles utilizavam para comprar ali, como está dizendo aqui o evangelista, 2 pardais. Aí alguém vai lembrar que na leitura de Lucas, ele fala diferente. Aqui está 2 pardais por um asse, lá ele fala 5 pardais por 2 asses. Aí o pessoal começa a encucar, né? Quem errou? Que o nosso hábito é esse. A gente pergunta assim, tem 2 informações, quem está errado? Um tem que estar certo, outro está errado. É a nossa visão ocidental, né, dual, de que uma coisa está certa, a outra está errada e pronto, acabou. É só isso. Mas não é bem assim, não, porque é fácil da gente compreender. Basta a gente olhar hoje em dia, quando a gente sai, às vezes, na mesma rua, em 2 estabelecimentos comerciais diferentes, e você encontra o mesmo produto com preço diferente, não é, gente? É a inflação, é ali o lucro do proprietário do estabelecimento, aí você pega lá, é a mesma marca, é o mesmo produto, num lugar está um preço, no outro lugar está outro preço. Qual que é o problema?
não é? Então, não há nenhum problema no Lucas ter falado 5 pardais por 2 asses, e está aqui o Mateus falando que são 2 pardais por 1 asse. Ele está só querendo dizer, é uma coisa simples que era encontrada nos mercados para vender facilmente, que eram os pardais, e custava baratinho. Né? Então, ele fala lá, não se vendem 2 pardais por 1 asse, e, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Lembra para a gente aquela passagem do lírio dos campos, né? Nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles, né? E, no entanto, é o Pai que cuida, né? Não são eles que ficam preocupados com o dia de amanhã, né? Então, aqui Jesus está falando, a seguir, quanto a vós, aí já dirigindo aos discípulos, então dirigindo a todos nós que estamos no trabalho, né, na casa espírita, ele diz, então, quanto a vós, até mesmo os vossos cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valei mais que muitos pardais. Né, Jesus está aqui usando uma linguagem simples para alcançar aqueles corações, para falar para a gente, ó, minha filha, meu filho, os espíritos que assistem vocês nesse trabalho são de várias hierarquias. Tem desde aquele que está igual a nós, ombro a ombro, lado a lado, como diz a música, né? Vamos ombro a ombro, vamos lado a lado no trabalho com tanta alegria. Como tem os nossos mentores, que já estão um degrau acima, o mentor de cada um de nós, individualmente. Como tem os mentores das equipes e dos grupos, que estão acima dos mentores individuais. Como tem os mentores das casas espíritas, estou falando aqui só da nossa estrutura espírita, o centro espírita, né? Os mentores do centro da casa espírita, como tem os mentores superiores a eles que direcionam várias casas, e assim sucessivamente até chegar a Jesus, que é o orientador, o governador do nosso planeta, né? Que coordena tudo o que acontece aqui na face da Terra. Nós valemos mais que muitos pardais, estamos muito bem assessorados, só depende do nosso coração, da nossa boa vontade, da nossa disposição em voltar, né, corajosamente mesmo, o coração para Jesus e falar, Senhor, seja feita a vossa vontade. Assim como ele nos ensinou na prece do Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade antes que a nossa, porque nós estamos aqui mergulhados nas tribulações do planeta, né? Nas necessidades, nas vicissitudes da matéria, do corpo físico, né? Nas dificuldades da nossa programação reencarnatória de reajuste com algumas pessoas complicadas, né? Mas sabemos que a vontade do Pai a nosso respeito é perfeita. Então, é abrir o coração. O que nós podemos fazer, nós fazemos. O que não está ao nosso alcance é entregar para Deus mesmo, né? Que aí a situação se resolve da melhor forma possível, da forma perfeita, a nosso favor, né? E aí, continuando, porque o nosso tempo também já está indo ali, ó, ele fala aqui no versículo já 32, todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. A primeira leitura, a primeira impressão, sem mergulhar muito, a pessoa pensa assim, não, Jesus aqui está meio, né? Não, aquele que me renegar, eu também vou renegá-lo. Né? É aquela coisa da vingança, né? Da reação difícil no mesmo nível com a outra criatura. Será que era isso que Jesus queria dizer para a gente? Por que ele fala aqui que aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está no céu? Nos céus, no plural, aqui literalmente lendo, né? Ué, gente, olha a questão da sintonia, como está muito bem estabelecida e elaborada aqui. Porque Jesus abre para nós o direito ao livre-arbítrio.
Cada criatura tem o direito de escolha. Quando a gente vê, vamos citar mais André Luiz para despertar o interesse, né, do pessoal da leitura. Segundo livro da coleção Nosso Lar, Os Mensageiros. O que tem aquele livro, gente? Uma série de narrativas de André Luiz, de casos rápidos que ele narra, de espíritas falidos. Pessoas que saíram da colônia Nosso Lar, com programação reencarnatória definida de trabalho na casa espírita, e que depois de reencarnar, trocam as mãos pelos pés, como diz o pessoal popularmente, né? E vão à falência, desastradamente, e retornam aqueles que não ficaram presos no umbral pelo remorso, pelo sentimento de culpa. Os que conseguiram retornar à colônia Nosso Lar estão lá chorando. Lá no centro, os mensageiros, né, numa conversa fraternal entre as criaturas de que o André Luiz está participando, tem companheiros lá narrando em prantos a última experiência reencarnatória em que eles faliram desastradamente, desastradamente. Então, não é Jesus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, das vibrações positivas, da lei do amor. E quando a gente se afasta da lei de amor, a gente não há como, nem há como, né? Jesus interceder por nós neste momento, porque precisa esperar que a gente passe pela experiência. Está aqui o caminho certo. Ó, Jussara, presta atenção. Você vai por esse caminho aqui, por essa rua aqui, que você vai chegar lá onde você quer chegar. Aí, a hora que chega lá no início da rua, eu falo assim, não vou querer, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar aqui à esquerda, ou vou virar à direita, eu vou dar uma volta, que tem um parque bonito ali na frente, eu quero visitar o parque primeiro, depois eu quero dar uma volta no outro lugar, que eu quero fazer umas comprinhas, e aí começa um monte de atalhos. O que Jesus pode fazer? Aguardar o nosso retorno ao caminho, não é mesmo? Porque mesmo nos atalhos que a gente cria na nossa programação reencarnatória, existe aprendizado. E é por isso que o Pai permite. Porque aí nós vamos passar pela dor, pelo sofrimento, pelo aprendizado. Né? E aí reconhecer, meu Deus, aquele caminho era melhor. Eu vou voltar para aquele caminho, é o filho pródigo, né? O filho pródigo de volta ao lar. Então, Jesus esclarece aqui, aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Céus no plural, gente. Deixa tudo muito claro para a gente, é em toda parte, em todos os níveis. Então, se eu escolhi o caminho A, o B, o C, né, existe a possibilidade de eu fazer o melhor. Mesmo se eu alterar minha programação reencarnatória, eu posso alterá-la e fazer um bom proveito da nova oportunidade que eu criei. Né? Vai depender das energias, das forças, da vibração, do objetivo que a gente coloca nesse novo caminho. Né? Amar. A lei é de amor. É amar ao próximo como a nós mesmos, para não equivocar, para não sair do caminho. Mas conforme prometido ao Leandro, já que ninguém quis falar nada, né, gente? Vocês não abriram aí o microfone, não escreveram ali no chat, nós deixamos os 5 minutos finais para aí qualquer manifestação que vocês queiram e para os recadinhos que o Leandro tem que trazer da fraternidade para o nosso coração, né? Gratidão infinita pela oportunidade, relevem as minhas falhas, perdoem os meus equívocos, né? Vão às fontes que a doutrina espírita já ensinou para a gente a estudar. Então, vai lá, pega o Livro dos Espíritos, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, pega a literatura que eu citei aqui, né, do André Luiz, pega a Bíblia, a tradução que está aí na sua casa, observa a tradução, lê a passagem, medita sobre ela, pesquisa uma ou outra dúvida que você tiver, tem páginas do Emmanuel a esse respeito, né? Vale a pena a gente construir um conhecimento que nos alimente o coração. Muito obrigada, viu? Gratidão. Com você, Leandro. Muito bem, Jussara, que bom. Olha, a gente pode observar aqui, né, que a palestra tá tão leve, foi tão leve e com essa didática, né, que você colocou aqui, não deixou dúvida para ninguém. Isso é muito bom. Tem aqui o relato do Edmar Moreira, dizendo que o estudo foi maravilhoso. Ele agradece, tá, Jussara?
A gente também te agradece mais uma vez pelo tempo que você colocou para a gente aqui. A gente ficou com o gostinho de quero mais, sem dúvida. Mas a gente vai seguir, sim, seu conselho aí. Esse elenco que você deixa para a gente aqui de pesquisa, né? Esse manancial maravilhoso. A gente está tendo a oportunidade agora, mais uma vez, de colocar em prática. A gente continua buscando os estudos sempre, e é assim que é feita a nossa jornada, essa nossa programação. Muito bem, pessoal. A gente traz um recado aqui agora do setor da assistência, né? Que, mais uma vez, vale ressaltar que ainda está ativa aquela campanha, né? De arrecadação de alimentos para assistir as famílias, né? Como a gente já havia citado, nós temos um grupo de famílias que é assistido, né, pela casa, que é feito através de cadastro, e nós queremos também uma nova modalidade, que é o atendimento emergencial. Então, no início, né, antes da pandemia, posso dizer, a gente tinha um número relativamente baixo para atender as emergências. E hoje esse número praticamente ultrapassou o das famílias cadastradas, né? Então, isso dobrou a demanda. Então, a gente continua com a campanha de arrecadação dos alimentos não perecíveis, alimentos que compõem a cesta básica, não é aqueles que puderem fazer a doação ou aqueles que puderem compartilhar essa nossa campanha. E também a gente tem os canais de doação através de depósito, Pix, que a gente divulga nesse próprio grupo aqui onde a gente coloca as palestras também, tá bom? Os recadinhos são só esses, gente, hoje, bem pouquinho, mas muito importantes também, tá bom? A gente vai se direcionando já para o final, né? Estamos chegando às 21 horas, e a gente sabe que às 21 horas a psicosfera do nosso planeta, ela se altera, é o momento em que todas as casas do nosso planeta inteiro roga a Deus, né, em forma de radiação, para que a gente alcance a plenitude, que a gente coloque em prática os ensinamentos que a gente tem buscado, né, e que a gente emane boas vibrações, boas energias para o nosso planeta. Conosco não é diferente, então nesse momento eu peço que todos acelerem os seus corações e colocamos os nossos pensamentos a Deus. Mais uma vez, agradecendo por esta quarta-feira, agradecendo pelo dia que se iniciou, agradecendo, Jesus, a oportunidade do estudo que nos foi colocado esta noite. Rogando a Ti, Senhor, que durante o nosso descanso do corpo físico, de forma serena, conforme o nosso merecimento, que possamos visitar locais edificantes, capazes de nos refazermos e colocarmos mais uma vez em prática os nossos ensinamentos, as nossas provações, pois sabemos das nossas missões no planeta, sabemos do compromisso que assumimos no plano espiritual e que não podemos falhar. Sejamos fraternos, caridosos, em primeiro lugar conosco mesmo, com o nosso compromisso e também com o próximo. Conduza, Senhor, os nossos irmãos que agora vão para o trabalho, que tenham uma boa noite de trabalho, aos irmãos que pela manhã acordarão e buscarão seus empregos, que a tua paz, o teu amor esteja junto aos irmãos que procuram uma oportunidade de emprego, que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos aos nossos mentores, aos espíritos de luz que colaboraram conosco mais uma vez, ao nosso querido Fernando Miramês, patrono de nossa casa, Maria, Mãe Santíssima, e suas falanges de socorro, e que a luz, a paz e o amor do Cristo permaneçam conosco sempre, hoje e agora, e que assim seja. Obrigado, meus irmãos, a gente se encontra mais uma vez na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.